comanda as loucuras da sua vida. Bem, eu vou mostrar uma que vou fazer para vocês. Olá, pessoal! Eu sou a Daíse e este é meu canal, Conversa com a Ada. Hoje eu vou mostrar para vocês uma loucura que vou fazer na minha vida, que às vezes é necessário a gente fazer umas loucuras na nossa vida, não é mesmo? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Pessoal, esse tapete foi uma artesã que eu conheço aqui da minha cidade, que fez aqui, tá a plaquinha dela. Ela já fez outros trabalhos para mim, ela é muito caprichosa, muito boa. Crochês da Fran lá, quem quiser seguir ela no Instagram. Mas eu passei a medida errada para a menina. Eu queria que sobrasse um pouco nas laterais do tapete e não sobrou. E ela fez bem certinho como eu passei as medidas. E aqui faltou meio metro. Olha só, para completar o corredor. E eu estou muito infeliz com esse tapete. Porque ele não correspondeu ao que eu queria, por culpa minha. E agora ele tá me deixando infeliz. Eu perguntei para a menina que fez se daria para cortar ele para mim e ajustar ele para outros lugares. Ela me disse que não dá. Eu, como não me dou por vencida em nada na minha vida, vou resolver esse problema sozinha, porque eu também sei fazer essas coisas. Mas eu nunca cortei um no meio. Aqui está o rolo, já comprei. E eu vou dividir esse tapete no meio e vou resolver esse problema de uma forma ou de outra. E vocês vão acompanhar. Ó, pessoal, eu vou cortar aqui para mim poder fazer o ajuste. Dá licença, Dali Carolina. A minha tesoura, ela é pequena. E o fio desse tapete, ele é duplo. Que a menina fez duplo para ele não se enrolar. Quando a gente passa no corredor, né? Aí vai enrolando quando a gente não levanta muitos pés. E tá dando um trabalho para cortar, porque a minha tesoura, ela não é apropriada. Mas eu vou vencer. Essas são as dificuldades da vida. Muitas vezes, a coisa não tá apropriada para você. Parece que você vai ser derrotado. Mas você vai em frente. Você vai vencendo um dia por vez. E quando você vê, você chegou ao final. E o tempo se encarrega de ir ajustando as coisas. Nunca se deixem derrotar. E se alguma coisa não estiver fazendo vocês felizes, dê um jeito. Dê um jeito de tirar, de resolver esse problema, nem que seja uma loucura como essa. Esse tapete, ele me custou um valor considerável. O material é muito bom, o trabalho da menina, né? Mas eu vou resolver esse problema, já que não ficou correspondendo ao que eu desejava, por um erro meu, né? E na vida é assim, muita coisa não sai como a gente queria, muita coisa não dá certo, muitos obstáculos vão acontecendo para que aquele sonho, aquela realização, mas você pega e vai, enfrenta, porque ao enfrentar,
essa situação já se diminui pela metade. Vocês já perceberam isso? Que quando vocês têm um problema, ele até é difícil, mas quando você enfrenta, ele diminui pela metade. Porque você se impõe. Na tua vida, você sempre vai ter que se impor. Tô chegando ao final, ó. Eu tive dificuldade para cortar com a minha tesourinha, mas eu acabei. E agora eu vou ver como eu resolvo isso e depois eu mostro o final para vocês e aí vamos conversar. Minha loucura concluída com sucesso. Deu bastante trabalho para encontrar o fio mestre para terminar, para fazer o acabamento, mas deu tudo certo. Como vocês perceberam, a minha loucura deu certo. Mas quando as loucuras envolvem outras questões que não são nossas, o tapete é meu. Eu assumi a responsabilidade sobre ele. Se ele se estragasse, não tivesse mais conserto, se desfizesse todo, não teria problema. É óbvio que eu ia ficar triste, chateada, mas ele é meu, não é mesmo? Porém, quando as nossas loucuras envolvem outras pessoas, coisas que não são nossas, nós temos que refletir muito. Por quê? Porque se envolve outras pessoas, se envolve bens de outras pessoas. Nós não temos o direito de fazer nenhuma loucura, não é mesmo? Porque pensem comigo. Suponhamos que eu pegue uma BMW de alguém. Por algum motivo, eu cause um acidente e essa BMW venha a se desfazer toda. Perca total. Ah, tenho seguro. Sim, tenho seguro. Mas o seguro ele paga sempre uma porcentagem do teu carro. E eu tenho condições de arcar com o resto, além de pagar a franquia do seguro? Pois é. Essa é uma análise, né? Quando envolve outras pessoas, porque aí são bens materiais, né? Mas e quando envolve outras pessoas? Pessoas têm sentimento, pode ficar doente, pode ficar imensamente triste. As pessoas têm sentimento. Quando nós cometemos algumas loucuras que envolvem outras pessoas, muitas vezes é difícil de resolver. Como vocês viram, eu resolvi o problema do meu tapete. Foi difícil, mas eu encontrei o fio principal. Emendei o outro fio e refiz a beirada que eu tinha cortado. Como eu sei trabalhar com crochê, com tapetes, também já fiz blusas de lã, teve um passado
que eu gostava de fazer isso. Talvez um dia volte. No momento, não tenho tempo. Mas, na vida, não dá para nós agir assim. Na vida, nós temos que medir as consequências dos nossos atos, das nossas loucuras. Eu ouso a dizer que na vida não dá para fazer loucuras. Principalmente quando envolve outras pessoas. Quando envolve outras pessoas, crianças, muitas vezes você tem criança, você tem que pensar. Mas e se eu fizer? Se eu agir assim? Como eu vou sustentar? Por exemplo, vou largar o meu emprego. A loucura do ano, vou largar, eu quero trocar, não estou mais feliz nesse trabalho, porque isso aqui já deu o que tinha de dar. Legal? Às vezes acontece mesmo, às vezes não. Eu acredito que muitas e muitas vezes, porque nós vamos mudando com o passar dos anos. Então, o que era bom aos 20, aos 40, aos 50, talvez não seja mais bom, já não é mais o que a gente deseja, não é mais o que a gente quer. Mas e aí? Como é que vai ser? Quem que vai pagar as contas? Essa estrutura tem que ter. Você já fez a reserva? Você está com tudo na ponta do lápis? Como você vai pagar? Como você vai cuidar dessas crianças, da sua esposa, do seu esposo? Ou você tem alguém que ganhe o suficiente para bancar vocês? Então, na vida, as nossas loucuras são muito bem calculadas. Não existe loucura na vida, porque elas têm consequência. Todas elas têm. Quando somos só nós, só eu, Adaís, eu trabalho, eu me cuido, eu tenho a minha casa, eu tenho as minhas contas, mas eu já fiz a minha reserva. Está tudo certinho. É fácil, não é? É só eu. Agora, quando envolve um contorno, um contexto, não nos permite fazer loucura. A loucura tem que ser calculada. Tem um ditado popular que fala: não tem um gato para dar leite. Isso é aquela pessoa que vive, não tem esposa, não tem filho, não tem. Ela vive tranquilamente, ela trabalha, ela ganha seu salário, mas também ninguém, as pessoas de fora não vê mudança em sua vida, entende? Por isso o ditado: não tem um gato para dar leite. Mas a vida nunca nos deixa nessa mordomia. Um dia ela vai trazer uns 6 gatos no mesmo momento, para você comprar ração, para você dar água, para você manter a higiene deles. E você vai ter que dar conta. A vida, ela é uma mãezona. Ela nos esculacha, ela nos levanta,
ela cura nossas feridas. Então, as pessoas que não têm um gato para dar leite em algum momento vão ter uma meia dúzia. Pode estar certo disso. Eu conheço uma pessoa que aconteceu isso e está acontecendo neste momento. Mas nós estamos falando de loucura, não é mesmo? Qual foi a maior loucura que você já fez na sua vida? Escreve para mim nos comentários. Se você é novo, está chegando, já se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seu like. É muito importante para o canal. A maior loucura que você já fez. A maior loucura que eu já fiz foi quando eu me separei, deixei uma casa enorme e fui morar numa pensão por um mês, até organizar um apartamento pequeno que foi alugado, que eu aluguei para mim. Essa foi a minha maior loucura. Mas estava planejado. Eu já tinha consciência de todas as pessoas que eu ia machucar. Eu também já estava há muito tempo, por não querer machucar essas pessoas, eu já estava relevando há muito tempo. Ao mesmo tempo, eu esperei a minha filha estar com 18 anos. Vocês percebem como que eu calculei? Teve pessoas que me perdoou, teve pessoas que morreram e não tinham me perdoado ainda. E tem pessoas que foram atingidas e me amam como me amavam antes, porque me entenderam. É muito difícil as loucuras da nossa vida, porque ela sempre vai machucar alguém. Alguém que a gente ama, alguém que nós jamais queríamos machucar. Mas, às vezes é necessário. Quando nós machucamos alguém, quem mais sofre somos nós. Principalmente quando nós temos consciência e nós pensamos antes de fazer, analisamos cada um que nós íamos machucar, cada sofrimento que nós iríamos causar. Eu tive a impressão que eu absorvi o sofrimento de todos. Como dizia o meu irmão do meio, de perfil nem dá para ver ela, de tão magra que eu fiquei. Eu tinha a impressão que eu absorvi tudo de todos, mas era necessário. Já tinha se estendido por muito tempo. Pensei, agora minha filha está com 18. Agora não preciso mais passar por isso, pelas situações que eu passava. E a vida foi muito difícil por um bom tempo, por um ano mais ou menos, até ela começar a entrar nos eixos. Ao mesmo tempo que a gente solta uma trava da nossa vida, parece que puxamos o freio de mão.
Porque as coisas não saem acontecendo da noite para o dia. Oh, agora tudo vai fluir. Não, leva um bom tempo para tudo se organizar, para que a nossa vida entre nos eixos novamente, que ela flua, que você cure suas feridas, que você pare de se maltratar, porque você sabe que você magoou muitas pessoas, que muitas pessoas não te perdoaram e não vão te perdoar, e elas estão no direito delas. Muitas amizades eu perdi, não eram meus amigos, com certeza. Os amigos de verdade ficaram todos, e foram poucos. Eu tive uma experiência muito difícil. Quando eu catei um lençol e joguei no chão, e joguei minhas roupas em cima e me mandei para aquela pensão, eu peguei duas coisas muito importantes para levar comigo: meu uniforme de trabalho e a Bíblia, e um terço. Falei que não iria levar a minha gata, a Debbie, por enquanto. A Diana teve que ficar. Assim o pai exigiu. E logo depois, ele me devolveu. Ela veio morar comigo. Não demorou muito, porque nós duas sempre nos entendemos melhor. Foi tanta loucura, você perdendo amigos, pessoas que já nem te olhavam, tu passava na rua, tu via que elas fingiam que não te conheciam. Você precisando de um abraço, de alguém dizendo: olha, você vai vencer. Isso acontece, tá tudo bem, vai em frente. Hum, hum. Pessoas, porque eu fiquei muito triste, eu fiquei muito derrotada. As pessoas não entendiam. Elas diziam que eu fiquei soberba, que eu não falava. Eu ficava só na observação, mais calada. Mas não era soberba, era porque eu não estava nem me entendendo. Se dentro de você está uma bagunça, o externo reflete. Quando você conhece uma pessoa, você conhece, não é mesmo? Se ela muda, é porque ela está com alguma dificuldade. Em vez das pessoas virem conversar comigo, elas me julgavam. E tá tudo bem. Tá tudo bem porque cada um entende de um jeito. E tudo o que eu passei, eu precisava passar para ser quem eu sou hoje. É por isso que eu digo, tem loucuras que precisamos pensar bem. Quem nós vamos atingir? Quais são as pessoas que vão sofrer as consequências? Se vale a pena ou não. Temos que colocar na balança os prós e os contras.
Você fez isso, Ada? Sim, fiz. Fiz, sim. Por muitos anos. Medi cada prejuízo, tudo. Não me arrependi, nem um pouco. Nunca, em nenhum momento. Tinha dó, sim, da minha filha, porque nenhum filho quer ver seus pais separados. Mas não me arrependi. Foi tudo muito bem pensado, bem planejado. Financeiramente, eu saí derrotada. Eu só tinha dinheiro para pagar a pensão por um mês. E aí veio o próximo salário. E aí eu já fui economizando. Nessa época eu tinha 2 trabalhos, ao qual eu já contei em algum vídeo, que com a minha casa eu tinha 5 casas, né? Eu cuidava de 5 casas com a minha, mais o meu trabalho oficial. E um mês depois, o meu apartamentozinho, que era um quarto com banheiro, uma cozinha bem pequenininha e uma lavanderia, estava pronto, montado, com móveis simples, não tinha máquina de lavar. A única coisa bem luxuosa que eu tinha lá de material era uma cortina que eu mandei fazer sobre medida e ficou muito linda. E de Deus era a Bíblia. Da matéria de Deus era eu e a minha gata Debbie, que daí veio morar comigo. Ela já veio antes, eu ainda estava na pensão. Ela ficava presa no quarto direto. Ela morreu de depressão alguns anos depois. Acho que uns 2 anos depois. A gente pegava no pelo dela assim, saía os maços. Eu levei no veterinário e ele falou que ela estava esbelte, que ela não estava magra. 3 dias depois, a Debbie morreu. Eu acredito que já era de velhice, porque ela já tinha uns 8 anos. Para gato é bastante, né? Eu não tenho noção de quanto um gato vive. Mas a mensagem que eu quero deixar é: loucuras devem ser medidas, tanto material quanto pessoal. Se vamos atingir mais pessoas, tem que ser bem planejado, bem calculado, em todos os sentidos. Um abraço da Ada e até o próximo vídeo. Tchau!